uma linda salva de palmas. Meus irmãos, vamos pensar numa coisa. Jesus disse que ele esteve doente e não fomos vê-lo. E depois explicou que são as pessoas doentes, que ele está querendo operar nelas e a gente não foi levar a bênção. Mas nós temos que ter uma responsabilidade. E graças a Deus por esse entendimento da graça que nós estamos entendendo, porque a graça de Deus é uma dispensação do Senhor. Se você olhar, já tem falado disso, o profeta Elias, depois que acabou com os profetas de Baal e do poste ídolo, e o povo gritava que só o Senhor é Deus, o rei viu, contou para a rainha Jezabel, o Acabe, que era o rei, e ela disse: façam-me os deuses, outro tanto, se amanhã a cabeça dele tivesse sobre o pescoço. Ele ficou com medo, se mandou, chegou no deserto de Berseba, deixou o servo dele lá, nunca mais viu o servo, pelo menos não falou-se mais dele, que depois Deus mandou encontrar um outro, chamado Eliseu. Aí ele foi, andou quase um dia pelo deserto, achou um pé de zimbro, deitou debaixo, dormiu ali, e o anjo de Deus chegou e acordou ele. E disse, ele olhou, tinha pão na brasa, e tinha uma botija de água, come e bebe. Ele comeu, bebeu, voltou a dormir. É igual o cristão, come e bebe, vai dormir, que não pratica. Aí o anjo acordou de novo. Come e bebe, para você, a sua caminhada vai ser muito longa. Com aquela força da comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí chegou em Horebe, ou Monte Sinai, o nome é o mesmo monte, tem dois nomes, é onde Moisés recebeu as tábuas de Deus. Ele então entrou lá e achou uma caverna e foi dormir de novo. Depois de 40 dias, ele devia estar exausto. Noite e dia caminhando. Você vê que é a comida de Deus, o que faz na gente. Essa que nós estamos precisando, da verdadeira comida. A outra já é a de Deus, também deixou aqui, mas essa é especial, também nós precisamos, e mais do que isso. Aí, o Senhor Deus mandou que ele levantasse e fosse para a entrada da caverna e queria ver uma coisa. Deus ali mostrou 4 tempos que houve para a humanidade. 3, um deles primeiro foi antes da lei de Moisés, que era o tempo de Adão quando pecou até Moisés, mais ou menos 2.500 anos. Quem mandava aquele tempo era o diabo, a morte, a natureza de Satanás. E devia ser muito difícil. Abraão teve que fazer um esforço tremendo para crer em Deus, que ninguém estava buscando Deus. Aí isso lhe foi imputado como justiça. Ele é o pai dos que creem hoje. Bom, aí Deus criou, então nessa época aqui. Aí dele, o que ele viu ali quando ele chegou? Veio um vento, mas tão forte que arrancava a pedra das pedreiras e jogava longe. Uma coisa pavorosa. Era a luta espiritual daquela época. A morte reinando. Aí Deus fez um terremoto. Sacudiu tudo. Deu a lei de Moisés. Deus não estava no vento e nem na lei de Moisés. Está escrito isso assim, do terremoto, simbolizando a lei de Moisés. Ela não tinha acabado em seguida, ela ficou até entrar a graça. Mas aí vieram a lei de Moisés, aí em seguida veio os salmos, que trouxe muita revelação, paz para a alma, até para nós traz. E depois vieram os profetas, que profetizaram. Elias mesmo trazia fogo. Aí veio um fogo, simbolizando eles. Deus não estava no fogo. O fogo é de Deus, mas Deus não estava. Aí veio uma voz suave e tranquila, que é a graça de Deus. Essa que nós temos que estudar. E Deus estava na graça. Aí eu sinto de visitar o doente. Eu tenho que aprender a graça para não visitar uma visita vazia. Ah, como é que você vai? Poxa, estou orando muito para você, não entendo o que aconteceu. Deus não quer isso nós não. Deus quer que nós sejamos servos verdadeiros, que levemos a solução, como Pedro levou para Enéas, 8 anos acamado. O pessoal deve ter falado, mas está todo aqui. Não, tem um irmão nosso, coitado, não pode andar, tem 8 anos na cama. Mas Pedro, o homem, dá um testemunho tremendo. O homem é um cristão exemplo. Vamos lá visitá-lo. Quando chegou lá, o Pedro, em vez de chegar, Enéas, como é que vai? Está passando bem? Não, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, apronta a sua cama
e pode começar a andar. O Enéas levantou, prontou a cama, viram os pessoal de Lida e Sarona, 2 cidades que eram irmãs ali, e todo mundo se converteu, pessoal, porque ele usou o poder de Deus. Aí a gente fala, vamos ao hospital, mas o pessoal não está preparado. Às vezes está com a mente cheia de podridão, os olhos cheios de lascívia, ou desejo de ficar rico. Você sabe um dos problemas maiores para o pessoal de Deus, e eu falo isso para os pastores, é a fascinação da riqueza. Jesus disse que são 3 coisas que inibem a palavra de Deus de produzir. É como se ela tivesse caído no meio de espinhos. Se você for um dia na roça, peça para ele mostrar o que acontece no meio de espinho. Não dá nada, nem grama dali, fica tudo sem nada ali, o espinho não deixa. Mas o que tem? Eu também não sei o que ele tem, que ele não tapa tudo não, mas é um negócio que ali não dá nada. E quando você deixa a fascinação da riqueza chegar, não, eu tenho que ter a minha casa. Já tenho um apartamento, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter uma casa com uma churrasqueira para receber os amigos, eu quero ter uma casa de campo, eu quero ter uma casa do mar, eu quero, só eu quero. E Deus vai me dar esse negócio, só desse jeito. Mas eu não quero me oferecer a Deus. Fala assim, eu quero me oferecer, mas não existe isso. Eu quero buscar o Senhor para quando eu chegar para uma pessoa, ser como Pedro, na minha casa, em qualquer lugar, eu posso ser um instrumento de Deus. Irmãos, nós vamos pagar caro. Quem recebeu 5 talentos, produziu 2. O que não recebeu nada, está doido para receber um pouquinho, mas vai esconder. Não tem que prestar atenção. Ele diz para todos, ide por todo mundo pregar o evangelho, a boa notícia, em meu nome expulsarão demônios, farão os enfermos curados. A Bíblia manda a gente ser uma pessoa de olhos abertos, e temos que ser essa pessoa. A graça, como nós temos visto, está lá em João, aquele versículo é tremendo, irmãos. É João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo era Jesus. Antes da encarnação, Jesus é antes de toda a criação, ele é a palavra de Deus, o verbo, o executor da vontade do Pai. O Pai falou, haja luz, foi ele que produziu a luz, haja isso, faça-se isso, e ele foi lá e fez tudo. Esse ser competente em extremo, um dia foi escolhido pelo Pai para vir ao mundo e morrer em nosso lugar, porque não tinha um ser humano, não só que não tivesse pecado, que o pecado de Adão nos sujou, mas que tivesse capacidade. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele tinha uma glória lá no céu. A glória é a capacidade de fazer as coisas, e essa glória despiu-se dela. Ele não veio como Deus aqui, ele veio como homem, nasceu como uma criança. Aí o que ocorreu? Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Na hora que ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele. Na salvação você recebe o perdão dos pecados, você passa pelo batismo das águas para sepultar a velha natureza, e você recebe o batismo do Espírito Santo, que é o Senhor Jesus que dá. Nesta hora veio a graça de Deus sobre você. João disse assim, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, a mesma glória que ele tinha lá no céu. Nós vimos qual era a glória que tinha, de fazer as coisas. Meu irmão, essa glória eu preciso ter, você precisa, tem que orar a Deus, não de uma maneira carnal, e orar para todo mundo se converter. Se nós tivéssemos hoje, com o número de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo no Brasil, pregando, e cada um ganhando todo mês, em 2 anos ou pouco mais, não tinha brasileiro perdido, irmão. Aí podiam passar pelo mundo todo em mais 2 anos, não tinha. É fácil fazer a obra de Deus, mas nós estamos ocupados fazendo mestrado, pode fazer, muito bonito, mas para ser o quê? Só para o seu intelecto, quando morrer acaba tudo aqui, para ter um diploma lá, eu sou mestre, eu sou doutor, eu tenho pós-doutorado, eu tenho livre docência, e fica todo aprumadinho com aquilo. Põe na parede lá 55 quadros, nossa, esse homem, essa mulher é importante. O melhor título que você pode ter é servo de Deus. É uma pessoa cheia da graça de Deus, é uma pessoa que resolve problema, é uma pessoa que enfrenta Satanás, o rei do inferno, cara a cara, e o bicho bate em retirada. Não tem, mas você não procura isso, você está procurando, não, eu quero mais, estou orando, missionário, para eu abrir 20 filiais aqui no país, outros 50, outro quer 1000 filiais, que Deus te dê até 10.000 se for vontade dele, mas ore para você ter a graça de Deus, para você poder ajudar uma pessoa, porque
Porque se você ficar podre de rico aqui, vai morrer podre mesmo de rico. Mas se você for uma pessoa sábia, vamos dizer que você não conseguiu nada, você ganhou uma pessoa, você ganhou mais do que o ouro do mundo todo por toda a eternidade. Você vai ser rico lá do lado de lá. Seja um servo de Deus. A mulher bonita veio, o homem não tem que tentar seduzi-lo. O homem bonito veio, ela não tem que ficar para ele, não. Tem que falar, olhar nos olhos, explicar com docilidade, com meiguice. Não agora igual o sargentão. Não. Mas não precisa nada disso. Não é isso que vai fazer você uma pecadora. Ao contrário, quanto mais gentil você for, mais feliz. A Bíblia manda você chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Aí Deus vai abençoar você e vai fazer de você essa bênção que você precisa ser. Vamos agora para o Salmo de número 45, porque aqui já tinha um anúncio da graça de Deus. Olha que coisa bonita. Não sabe quem é o autor desse salmo. Os que entendem mais da Escritura garantem que é o rei Davi que fez esse salmo, por causa do estilo dele. Eu não sei se é também. Se não for, como é que eu vou dar essa autoria a ele? E se for, ele recebe a recompensa diante de Deus lá. Começou assim, ó: o meu coração ferve com palavras boas. O dia que seu coração começar a ferver com palavras boas, você está agradando a Deus. Falo do que tenho feito no tocante ao rei Jesus. A minha língua é a pena de um destro escritor. Aí você começa a falar para as pessoas como um escritor pega a caneta dele e escreve lindos poemas, lindos livros, que você fica maravilhado. Continuando agora aqui, olha. Tu és o mais formoso do que os filhos dos homens, falando de Jesus. A graça se derramou em teus lábios. Irmão, isso aqui é lindo. Jesus quer derramar a graça dele através dos seus lábios. Que graça é essa? Demônio sai dessa pessoa. Câncer vai embora. Tuberculose vai embora. Não tem problema. Tem. O seu problema é esse é o dom da profecia. É graça. Realmente é. Você está de brincadeira, você vai para o inferno desse jeito. E como tem gente trocando a unção de Deus por uns milhozinhos bobos. Dizem que Joseph Stalin deu um exemplo um dia com os generais dele. Ele foi ditador da Rússia. Segundo o pessoal, foi responsável por 20 milhões de mortos. Olha que coisa séria, compatriotas dele. Pessoal que tem uma filosofia brava, não liga para a cara não e mata. Aí ele estava lá, vou dar um exemplo para vocês. Me traz uma galinha. Trouxeram uma galinha para ele, começou a arrancar a pena da galinha. Assim, a galinha viva. Foi arrancando a pena, ela ficou peladinha. Aí o pessoal, nossa, que maldade e tal. Eu vou contar um caso para vocês agora. Pegou o milho e foi jogando. Ela foi atrás dele comendo milho. Tem gente que é assim, pessoal. O diabo arranca a pena dele, a unção todinha. Depois joga uns milhozinhos e fica comendo. E se é Deus está dando? Não, Deus deu a graça. Com a graça você vence. Você abandonou a graça. Jesus quer derramar a graça dele nos seus lábios. Eu quando li isso aqui, falei, nossa, que coisa linda. Eu já preguei sobre isso há muito tempo. Tu és mais formoso que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Mas não é para você se vangloriar. Não, modéstia à parte. Não deixa o demônio da vaidade entrar em você, não. Não, se Deus me usou, bendito seja o nome do Senhor. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Não vai parar. Enquanto você ficar aqui, você é abençoado. E para a eternidade toda. Só Deus sabe o que Ele planejou para nós. E nós vamos para lá. Ah, Deus não existe, mas que coisa. Como é que uma pessoa fala uma coisa? Surgiu tudo por acaso. A galinha que nasce hoje de um ovo, ou o galo que nasce um ou outro, nunca vi terceiro sexo, não. Ou é galinha ou galo. Até hoje eu não vi. A galinha, o galo que nasce lá, veio com toda a propriedade. É o mesmo galo que lá quando Pedro chorou amargamente. Cocorococó. Ele deve ter que assim na língua dele. E o Pedro caiu. Deus deve ter dado o dom de língua para Pedro e traduziu, meu Deus, eu fiz besteira. E fez, Pedro, 3 vezes você negou a Jesus, estava próximo. Ah, que se for cair, você lembra do cocorococó.
para não cantar a seu respeito. Não, eu não vou cair. Deus, me segura, Deus, eu não quero cair. Não quero ouvir esse cocoró, para ficar chorando a vida toda aí, por que eu fiz aquilo. Irmãos, é muito lindo isso aqui. Deixa eu voltar esse versículo 2 aqui. Tu és mais... Aqui é para Jesus, não é para você se achar mais famoso, não. Mas quando a unção de Deus está sobre você, fisicamente não, mas espiritualmente você está formoso. Você está com poder para fazer a obra. Mas acredite tudo a Deus que está em você. A graça se derramou em teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Aí ele diz assim para o rei, o próprio Jesus falando para você: cinge a tua espada à coxa. Quando ele ia para a guerra, os soldados, eles tinham uma bainha que segurava na coxa para não ficar batendo para lá e para cá, e punha a espada aqui. Para poder, a espada não é arma de defesa, é arma de ataque. E ia para lutar e vencer. Cinja a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. Que Deus deu, Deus dá, meu irmão. E quem está na casa de Deus, já aceitou Jesus, passou pelas águas, recebeu o batismo do Espírito Santo, já tem essa unção. Já é o valente de Jesus. Olha, Deus é muito lindo e quer fazer coisas grandiosas. Nós vamos agora à novela da vida real, ver mais uma história bonita. Você já viu falar de uma criança que nasce estrábica? E o olho é assim, e a família não tinha dinheiro para operar. O médico juntar lá foi, estava 8.100, nós não temos. Mas aí encontraram o Show da Fé. Aí levaram a criança lá em Curitiba na minha reunião. Por que você vai a Curitiba? E sabe, porque Deus mandou. Isso até parente às vezes pergunta, só Curitiba? O dia que ele mandar, e também em Ponta Grossa eu vou, em Londrina eu vou, em Maringá, como agora eu vou esse mês lá, no mês de junho. E Deus faz a obra. Veja esse testemunho tão bonito, por favor, maestro. Maria, ela nasceu em 2009 e ela nasceu com problema de visão. Os olhos dela não era alinhado, o direito era mais desviado do que o esquerdo. Maria Eduarda nasceu com estrabismo, distúrbio que provoca desalinhamento de um dos olhos porque a função dos músculos oculares está desequilibrada. A cura do estrabismo depende do diagnóstico precoce e do tratamento correto. Se não for tratado, o estrabismo pode causar dificuldades para enxergar, já que os olhos não conseguem trabalhar juntos. A Duda não consegue tratar o problema até os seus 12 anos de idade. Até quando completou 3 anos, ela passou a usar óculos. Mesmo com óculos, eu não conseguia ver tão bem assim. Era muito ruim porque eu não conseguia ver o quadro. Às vezes eu tinha que pegar o caderno de um colega que já copiou. Não conseguia ler o livro também, era difícil. E assim, sempre foi mudando de óculos, fazendo exame, mudando de óculos. Às vezes, por conta financeira, passava um período sem óculos, outro período com óculos. As diretoras, as professoras mandavam boletim, assim, né, escrita, falando que a Maria Eduarda está com problema, né? A gente está colocando ela na frente, mãe, faz alguma coisa. Depois de muito tempo pelejar, começando a ficar pior e as professoras de cima mandando só recado, né? Minha mais velha, né, pagou um exame para ela. O médico disse que ela tinha que passar por uma cirurgia, né, para pôr os olhos dela no lugar, né? Custava o quê? Uns R$8.000. Nessa faixa, né? Eu falei, isso é impossível para mim, é impossível ela fazer essa cirurgia. Eu não gosto nem de lembrar, porque é muito difícil ver uma criança sofrendo todo dia indo pro colégio. Quase toda semana vem um boletim, olha, sua filha tá assim, eu sem poder fazer nada. Fizemos o óculos, né? Paguei metade, a irmã dela também metade, e ela começou a usar o óculos. Mas aí o óculos, chega um momento que ele vence, né? Daí esse óculos venceu. E ela está esses 2 anos com esse óculos vencido. No dia 17 de abril de 2022, Alexandra leva a filha ao culto do missionário em Curitiba. Quando chegou no domingo, parece que o céu estava aberto.
Saí de casa assim, sentindo aquela emoção que algo de Deus iria acontecer. A gente foi à procura de uma bênção nesse culto. E a gente estava sentado no fundo. Ela não lia de jeito nenhum. Quando chegou lá, Deus realizou realmente um milagre. O missionário orou, saiu e ficou o pastor Fernando. Meu Deus, vai passando o teu fogo agora, vai queimando, vai destruindo. Isso, meu Pai, é uma ordem que estamos dando ao inimigo para que ele saia. Sai destes olhos agora, este olho cego vai abrir agora, em nome de Jesus. Soube que eu fui curada porque eu fechei o olho para orar. Daí quando eu abri, eu comecei a ver a palavra e o número. 2022, retomada. Fiquei muito emocionada e comecei a chorar. Eu não enxergava muito bem, agora eu estou enxergando. Quantos anos você tem? Eu tenho 12. Quanto tempo que você não enxergava bem? Desde os 3 anos. Eu nasci meio vesga. É estrabismo que fala. E o que te faz agora dizer que você está enxergando melhor? É que eu não estava enxergando você e nem a escrita atrás de você. Agora você não conseguia me enxergar? E agora? Agora eu estou enxergando. O que eu estou fazendo? Estou dando tchau. Olha só que 12 anos, hein? 12 anos. Você consegue ler o que está escrito aqui? Retomada. Retomada. E o número que está ali? 2022. 2022, Jesus te abençoou. Vamos aplaudi-lo, amém, gente? Ah, Deus tremendo. Veja só a Duda lendo sem os óculos. Os países do continente americano compartilham um passado colonial que lhes conferiu grande diversidade cultural. Criou a vontade mais de ler, ela tá lendo. O quadro, ele tá muito bom de enxergar. Não houve mais nem assim, nenhum probleminha mais de nadinha da escola, nem dentro de casa. Tá muito bom, consigo ver os anúncios. Eu creio que ela recebeu cura interior também. O semblante dela tá mudado, animada de espírito, sabe? Eu tô curada, Jesus me curou. Irmãos, nós não podemos deixar a graça de Deus em vão na nossa vida, parada, inerte, não, temos que colocá-la em ação. E quem faz a obra é Deus, você só tem que ir e deixar o resto com Ele, mas tem que se consagrar. Tem que consagrar como? Entendimento, não é ficar o dia todo, Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Tá em pecado? Chegue Deus, vou rasgar o coração, até mais coisas que eu nunca falei com o Senhor. É isso, me perdoa agora, eu vou começar a nova vida, e começa a nova vida, aí Deus vai lhe tratando com a palavra, vai abrindo, breve você vai ser uma verdadeira bênção, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, como andar com Deus? Andar com Deus é andar com a palavra, é submeter-se à palavra. Não é uma coisa que você diz, eu estou andando com Deus, não. É que você diz, pode até dizer, mas você confia naquilo que Ele falou com você. Você é como aqui. Quando eu entendi essa palavra que a graça se derramou em teus lábios, então também vai derramar em minha. Por quê? Porque aquele que crê em mim, Jesus disse, fará as mesmas obras que eu faço. Ele sem a graça de Deus não faria nada. Os apóstolos viram nele a mesma graça que ele tinha lá nos céus, de fazer as coisas conforme o Pai queria. Aí viram nele, tem que ver em mim também, tem que ver em você. Nós temos que buscar, acreditar e parar de orar negativamente. É expulsar demônio, você, espírito maligno, vai sair dessa pessoa, estou te ordenando agora. Você está repreendido, doença vai embora. Mas crendo, e em seguida não ficar assim, levanta a mão e diz assim, estou curado, todo mundo está curado. Não, prova se você está curado ou não, a pessoa faz exercício. Se não foi, não foi. Falta a fé do pregador ou da pessoa, ou o pecado que está ali escondido ali, mas vamos ver o que está acontecendo e vamos fazer a obra de Deus. Segunda pergunta agora. Missionário, é errado devolver dízimo no cartão de crédito? Mas por quê? Você recebe no cartão? Se é no cartão, você devolve no cartão. Tem pessoa que tem um cartão lá do banco, né? Pagou, então você vai tirar alguma coisa, vai e tira. O dízimo tem que ser a primeira coisa da nossa vida. Por quê, missionário? Por causa de Mateus
6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro você busca o reino de Deus. Mas eu estou buscando. E a sua justiça, as suas obrigações para com Deus. Primeiro na sua vida. Vamos ficar de pé, curva a cabeça, fecha os olhos. O pastor Jaime vai orar comigo. Meu irmão, agora em nome de Cristo, Pai, estamos entrando em oração. O Senhor trouxe essa multidão aqui hoje, ó Deus, porque o Senhor quer abençoar esse povo. E o Senhor quer entrar na vida deles e quer curar. E aqui tem problema dos mais sérios, de visão, de audição, problema, Deus, de coração, de pulmão, e problemas, ó Deus, desde o alto da cabeça até a sola dos pés. Então agora nós vamos usar o poder que o Senhor nos deu. E esse poder, essa pessoa vai crer agora. E esse mal vai cair por terra. O espírito de doença eu não estou pedindo, eu estou exigindo. Em o nome do Senhor Jesus eu te amarro. Você que está queimando esse peito agora com uma dor, a pessoa parece que vai infartar, pois eu te repreendo agora e te mando. Você sai dessa pessoa em nome de Jesus. É uma ordem que eu dou. Você não vai ficar mais agora. Meu Deus, é agora. Eu estou orando em nome de Jesus e eu digo: sai agora esse espírito de enfermidade, de câncer, de infarto, de derrame, esse espírito de qualquer doença vai sair agora. De doença no ouvido, nos olhos, onde for, tem que sair. Eu estou mandando e o pastor Jaime vai concordar comigo agora. Na autoridade do nome de Jesus, no poder que há neste nome, nós exigimos: saia, vai embora. Isso, meu irmão, com voz de autoridade. Isso, a sua língua é apenas de um habilidoso escritor. Você deve levantar a sua voz e dizer: o mal saia, vai embora do meu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Pode ser uma neoplasia maligna, pode ser um câncer que está avançado, está com metástase, pois ele não aguenta um confronto com o nome de Jesus, ele não resiste o nome de Jesus. Eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus. Eu digo: câncer, vai embora. Neoplasia maligna, lesão grave no intestino, lesão terrível no intestino, sai dessa pessoa agora. Vai embora ferida, vai embora caroço, vai embora tumor, vai embora, porque nós exigimos, nós ordenamos. Não pode ficar. Eu falo a cegueira, eu falo a catarata, o glaucoma, eu falo o estrabismo, que desapareça. Ele não deixou de curar estrabismo, meu irmão. Ele não deixou de curar os cegos. Ele continua tendo o mesmo poder, e neste nome nós exigimos: vai embora cegueira, vai embora doença degenerativa, sequelas da diabetes que está roubando a visão dessa pessoa. Ela está com a vista toda embaçada. Vai embora em nome de Jesus. O mal das vias aéreas, o mal das vias respiratórias, mudou o tempo e lá vem a rinite, lá vem a bronquite, lá vem a asma, lá vem o cansaço, lá vem a falta de ar. Nós exigimos, nós ordenamos: saia do aparelho digestivo, a gastrite, a úlcera, vai embora a pedra na vesícula, a inflamação no fígado, ou a doença onde ela estiver, na pele da pessoa, nos ossos, na junta, nas articulações, o mal psíquico, o mal emocional, o mal chamado de depressão, de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade, o medo, perturbação na mente, conflito nos pensamentos, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento de loucura. Sai macumba, trabalho feito. Atenção pastores, atenção obreiros, onde houver um demônio, ele vai pular para fora agora. O demônio que diz ser o guia de frente dessa pessoa, o demônio que está escondido, amarrando esse homem, amarrando essa mulher, tudo tem dado errado. Estremeça aí, demônio, estremeça, demônio, solta essa pessoa, sai macumba, sai feitiço, sai bruxaria, sai magia negra, sai trabalho feito, em nome de Jesus.